Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando um excelente domingo. Que Deus abençoe nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, derrota doída no Campeonato Brasileiro, né? Um jogo que foi 2-0 pro Vitória, mas falando a verdade aqui, dava para ter sido inclusive mais, na minha opinião, né? Vi a entrevista do Roger Machado pós-jogo, falando que o São Paulo controlou o Vitória com um jogador a menos. Esse cara deve estar com algum problema, porque não dá para entender o que ele viu do jogo, porque para mim o Vitória controlou, teve 2 gols, teve bola na trave, teve a expulsão aí do Lucas Ramon, que para mim não tem nem o que discutir, foi um lance ali total de imprudência, né? Gosto muito do Lucas Ramon, mas foi um lance completamente infeliz dele ali, né? O jogador do Vitória, acredito que estava até mais inteiro ali no lance, chegou primeiro, né? Não à toa, tocou primeiro a bola e depois acabou levando um chute ali na cabeça. Então, expulsão correta, né? E um São Paulo que, por mais que estivesse com desfalques, foi um São Paulo que foi feio. O português, claro, é isso. São Paulo foi feio em campo. Aí você pode perguntar, mas São Paulo estava com desfalques também. De fato, né? O São Paulo estava com desfalque também no último jogo contra o Boston River, né? O Vitória é, obviamente, bem superior à equipe do Boston River, que com os desfalques a gente venceu na estreia da Sul-Americana, né? Mas o jogo de ontem foi, para mim, minha visão do jogo, foi um jogo muito feio, né? Um jogo muito chato, que o São Paulo não criou tanto, não teve tantas, assim, essas oportunidades. A expulsão, para mim, se o Lucas Ramon, vamos dizer, tivesse permanecido no jogo, talvez teria feito São Paulo empatar, ganhar o jogo? Acho que não, pelas circunstâncias do que de fato estava acontecendo, né? A gente tem alguns destaques positivos e alguns destaques negativos, né? O Cedric, que entrou ali no lugar do Lucas Ramon para lateral direito, eu não tenho mais o que defender. Sinceramente, para vocês, não tem mais o que defender Cedric Soares com a camisa do São Paulo. Dá mais oportunidades para o Mike ou dá oportunidades para o Moreira, né? Porque se o Lucas Ramon, por exemplo, como não está à disposição para o próximo jogo, eu acho que ou o Mike ou o Moreira tem que jogar. Nada contra aí a pessoa do Cedric, mas com a camisa do São Paulo, não tem como a gente vir aqui e falar, não, Cedric, pô, dá mais tempo. Não tem como, rapaziada. Um cara que teve a carreira que teve, um cara que jogou onde jogou, né? Se a gente for pegar o cara que jogou na seleção de Portugal, um cara que foi jogador do Arsenal, um cara que jogou no Southampton, um cara que jogou na Inter de Milão, vir pro São Paulo e apresentar esse futebol, a gente começa até a questionar, fala, pô, será que é o mesmo cara? O que será que aconteceu, né? Mas com a camisa do São Paulo, não tem como mais a gente defender. Às vezes a gente fala, pô, dá um pouquinho de chance, né? Dá mais oportunidades, dá minutos ali e tudo mais, mas sem chance, rapaziada. Ontem eu gostei de ver o TT e o Luca, né? 2 jogadores ali da base com características, né? De velocidade, de drible, de 1 contra 1. Foi muito legal ver a garotada, obviamente é um jogo muito difícil, ainda mais quando o São Paulo ficou ali condicionado com um jogador a menos, né? Mas de fato, é bom ver essa garotada ganhando oportunidades, que a gente vê, né? Se de fato eles vão ser os mesmos jogadores das categorias de base, se eles vão ser grandes jogadores no profissional, se eles podem ser aí, quem sabe, até uma venda muito forte na próxima janela de transferência, né? A gente tem que pensar aí em todas as possibilidades. Mas foi legal aí ver a garotada. Para mim, a única questão é a lateral direita, né? A zaga do São Paulo também, né, rapaziada? Não preciso nem falar. A gente tinha Arboleda, a gente tinha Ferrarese, que para mim são 2 grandes zagueiros, né? Cada um com a sua situação. E hoje a gente teve que jogar mais uma partida com o Tolói, né? Que vem tendo muitos minutos em campo aí, vem tendo sequência, né? O Sabino ficou fora, o Alan Franco ficou fora, e ele acabou ali jogando um jogo, jogando outro e tudo mais. Até o Dória acabou ganhando minutos aí com a camisa do tricolor. Mas no mais foi um jogo feio, né, rapaziada? E hoje tem um clássico entre Palmeiras e Corinthians, que se o Palmeiras vence, por exemplo, pode abrir uma vantagem já muito grande, né? Ainda no começo do campeonato, mas já pode abrir uma diferença de 8 pontos pra gente. São Paulo já foi ultrapassado, pode ser ultrapassado ainda por Flamengo, pode ser ultrapassado por outras equipes, né? O Bahia ontem ganhou do Mirassol aqui em São Paulo e também chegou aos mesmos 20 pontos que a gente. O Fluminense ainda vai jogar, o Flamengo ainda vai jogar. Então é um São Paulo que, minha visão, rapaziada, eu sinceramente não vou ficar queimando aqui ninguém, mas eu acho que o trabalho do Roger Machado, ele não deveria estar acontecendo. E junto com ele, pega o mesmo voo, pega a mesma barca de saída, né? O mesmo trem ali para ir embora do São Paulo, Rui Costa e Rafinha. Para mim tem que pegar a mesma porta de saída que o Roger Machado. E aí você fala, ah, por que perdeu? Não, rapaziada, desde que chegou, eu acho que foi uma troca realmente burra. Na minha visão, vamos falar o português claro aqui, eu acho que foi uma troca ali realmente num momento completamente inoportuno, né? E aí você fala, ah não, o São Paulo vai melhorar? Nada disso. Eu não vejo essa melhora toda. O Roger Machado, ele já foi salvo por um gol do Caleri no Beira-Rio, que foi um empate
fora de casa, que o São Paulo não estava jogando bem. Aí depois ele estava muito pressionado que se ele empatasse com o Cruzeiro em casa no estádio do Morumbi, não pelo campeonato, ele também seria demitido, junto com o Rui Costa, né? O São Paulo acabou fazendo um grande jogo, né? 3 gols do Ferreirinha, 1 gol do Caleri, 4-1 de resultado, venceu também na Sul-Americana, mas ontem ficou escancarado. Aí muita gente vai falar, mas foi por conta dos desfalques e tudo mais. O Caleri não jogou, o Luciano não jogou, o Sabino não jogou, mas eu acho que é muito além disso, né, rapaziada? Eu acho que fica muito além dessas questões aí de desfalques ou não. Fechado? Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês, tá bom? Deixem as opiniões de vocês aí sobre a partida de ontem, né, rapaziada? Um jogo que, como eu disse pra vocês, na minha visão foi bem feio, né? Foi um São Paulo totalmente apático, foi um São Paulo totalmente desligado, né? Um São Paulo que não apresentou tanto trabalho ou tanta coisa assim, né, para a equipe do Vitória, porque eles jogando em casa, né, acabaram se impondo, empurrados ali pelo seu torcedor, fizeram o primeiro gol, que para mim acabou sendo uma falha no sistema completo, e o segundo gol eu acredito ali na conta do Cédric, né, que se você for para parar para analisar, ele ficou meio que moscando ali, o lateral do Vitória passou tranquilo, dominou, e aí com o seu pé dominante colocou no cantinho sem chance nenhuma para o goleiro Rafael. Então esse é o São Paulo, meio de semana tem Sul-Americana, fim de semana tem Campeonato Brasileiro. Obviamente a gente vai meio que numa contagem regressiva, vamos dizer assim, de partidas até a paralisação para a Copa do Mundo, né? Faltam menos de 60 dias, se não me engano 59 dias para a Copa, né? Então é meio que de fato aí uma contagem regressiva, né? Então a gente já estreou na Sul-Americana e vai ter Brasileiro, daqui a pouquinho tem Copa do Brasil. Vale lembrar que no final de abril São Paulo também estreia na Copa do Brasil, em São Paulo e Juventude. Enquanto isso, a gente vai jogando não só pela Sul-Americana, mas também pelo Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo que voltou aí de vitória, já tem as sessões de treinamentos. No próximo jogo a gente já deve ter o retorno do Caleri, já deve ter também o retorno do Luciano, né? São jogos aí que realmente importantes para esses dois jogadores. O Caleri já soma 11 gols na temporada. O Luciano, ele vem também de uma temporada de muitas participações em gols, tanto com tanto com assistência. Um jogador de fato aí muito importante pra gente. A gente espera, né, que seja um jogador assim que cresça cada vez mais, né, rapaziada? Então, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês. Durante a semana a gente vai trazer também ali algumas informações bem legais, né, rapaziada? Umas informações ali bem interessantes sobre as próximas partidas, sobre aí o que vai de fato acontecer. E a gente tem uma informação, né, confirmando ali uma informação sobre a possibilidade de um zagueiro chegar no meio do ano, tá bom, galera? A gente estava imaginando, será que o São Paulo vai trazer um zagueiro ali para a próxima temporada? Tá dando oportunidade ali pro Osório, pode ser que apareçam algumas outras peças também, mas janela de meio de ano aí pode chegar um zagueiro na equipe do São Paulo, muito obviamente por conta da saída do Robert Arboleda, né? Por enquanto sem muitas novidades, tá bom, galera? O Arboleda ainda segue nessa mesma situação que todo mundo acompanhou. O jogador chegou a inclusive ser manchetes aí nos principais jornais, não só esportivos, né? Por conta de alguns problemas, por conta de algumas dívidas, né? Carro penhorado, chegava ali na conta do jogador, acaba que não tinha dinheiro, o jogador parece que foi meio que embora do nada pro Equador, um amigo dele levou depois alguns pertences, né? O Arboleda que estava aqui até então tudo tranquilo, saiu, ele foi sempre um jogador que teve muito desses problemas extracampo, né, rapaziada? Todo mundo sabe do extracampo do Arboleda, não à toa ele não é convocado mais para a seleção equatoriana, onde ele desde sempre, né, era um dos principais jogadores do sistema defensivo. Problemas extracampo fez com que ele não fosse mais convocado. Para quem não se lembra, né, na Copa América que aconteceu nos Estados Unidos, o Arboleda foi visto como um menor de idade ali, né, um amigo também da seleção, né, mas era menor de idade, o jogador acabou sendo bastante criticado e ele não voltou a ser mais convocado. E no São Paulo não precisa nem falar daquele episódio dele com a camisa do Palmeiras, fora outras questões aí de polêmicas envolvendo o Robert Arboleda. Então, por enquanto, não está rescindido ainda o contrato, mas esta semana que entra agora, né, rapaziada? Então, essa semana deve ser de fato a semana decisiva, né, para esses pontos, para essas questões que vão envolver aí a situação do contrato do Arboleda, que também deve ser rescindida, né? A gente vai ficar atento, né, obviamente, para qual será o próximo clube, né? Qual será o passo que o Arboleda vai seguir, se ele continua aqui no futebol brasileiro, como tem muitas sondagens, né? Atlético Paranaense,
internacional, Vasco, tem muita gente de olho aí no Arboleda, ou se ele volta para o futebol equatoriano, né, para onde ele realmente é um jogador que tá sempre ali, né, rapaziada. Ele é um jogador que gosta muito, né, do seu país, então sempre que ele tava ali com uma oportunidade, ele ia para lá. Então pode ser que agora ele pensando mais pro final da sua carreira, fala, pô, vou jogar em casa aqui, vou ficar perto da minha família, vou ficar perto da minha filha, ficar perto dos meus amigos. Então a gente vai trazer essa atualização para vocês sobre o Arboleda durante esta semana. Fechado? O vídeo vai se encerrando. Não esquece, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreva. Todo mundo que nos acompanhou, deixa o like e deixa também os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou aqui. Fiquem com Deus, grande abraço, valeu!